Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Cultural. Aqui quem está apresentando é Flávia Toledo, com a participação também dos jornalistas Vinícius de Paula, Germano Schonfelder. Boa noite, meninos. Oi. Boa noite, tudo bom? Boa noite, obrigado quem está acompanhando, quem está aqui pelo canal de notícias da Rádio Cultural FM, que é a página Ouvinte Sorocaba. E para começar, essa edição do jornal, nós vamos trazer a Agenda Positiva, um quadro tão querido aqui pelo Paulinho, que vai falar o tema de hoje e apresentar a sua convidada. Paulinho, é com você. Boa noite, caro ouvinte daqui da nossa querida Sorocaba, você que está aí na sua casa ou você está dentro do carro indo para casa, porque eu tenho certeza que se você está hoje na rua, nesse momento nos ouvindo, é porque você teve que trabalhar e você está indo para casa, não é verdade? É assim que eu quero acreditar. São 8h05, nós estamos falando diretamente da nossa Jornal da Cultural, em especial para vocês. E hoje à noite nós estamos aqui com uma pessoa dessa cidade que faz coisas de uma maneira colaborativa e criativa para tornar a vida dos seus clientes e das pessoas que trabalham com ela muito mais feliz. E se você é como eu e acredita que para começar o dia você precisa de um bom café, eu apresento vocês Camila Machado, mais conhecida como Mia Machado, uma grande barista dessa cidade, do Bendita Cafeína, que hoje nos dá o prazer de conversar conosco. Tudo bom? Tudo bem, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada pelo convite, Paulo. E é Obrigado. Isso aí, todo mundo que curte um bom café sabe que o dia sempre começa melhor quando a gente toma um cafezinho, né? E aí, para a gente ser curto e grosso, a gente está passando por tempos difíceis que exigem uma grande capacidade da gente aprender sempre, de uma maneira diferente ou não. E aí é preciso a gente exercitar uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de ver os negócios, de perceber como é que as pessoas precisam das coisas, colocar propostas de valor, porque as pessoas hoje são muito mais críticas em relação a várias questões. Quarentena, isolamento, enfim, provocou várias reflexões nesse tempo todo, principalmente do que é essencial para essa nossa existência. Eu, Paulo Marques, acredito que a questão do supérfluo fica muito mais evidente, né? Só que existe algo que talvez se torne muito mais real e dê muito mais significado nisso tudo. Você, por ser eu vou chamar você de empresária do café dessa cidade, tá, Camila? Tá, acredita que é importante a gente olhar de uma maneira muito mais ampla para essas questões relacionadas à colaboração e autocuidado que as empresas hoje têm que ter com os seus clientes e os seus colaboradores? Eu acho que é fundamental. Eu acho que já era fundamental antes e eu acho que a pandemia só evidenciou isso, né? Eu acho que pensar em quem colabora com você, pensar no seu cliente, pensar na segurança e no bem-estar de todo mundo é algo que se mostra essencial hoje em dia, sabe? Eu acho que, como eu costumo dizer, para mim, ter uma empresa, ser empresária, é algo que precisa ter um propósito. Não é algo que você faz à toa, não é algo que você faz por fazer. E eu acho que pensar nas pessoas faz parte desse propósito. A empresa tem um papel na sociedade, toda empresa tem. E agora é hora da gente assumir esse papel e tomar essa atitude de pensar no outro, né? Antes de pensar na gente até. Quando você fala essa questão do pensar no outro, o que você hoje, enquanto empresária daqui na cidade, que tem uma empresa que mexe com sentimentos, mexe com desejos, acho que com coisas bem positivas na vida das pessoas quando você oferece algo para elas. Eu acho que quando você oferece comida, uma bebida, que remeta alguma coisa feliz, as pessoas ficam bem felizes. Como que vocês estão enfrentando, nesse momento, a questão da pandemia aqui na cidade, principalmente em relação às condições de trabalho das pessoas que trabalham com vocês lá no Bendita Cafeína? Bom, é sempre você pensar que você é um lugar, nosso lugar proporciona experiência, né? As pessoas têm experiências com o café, com o que a gente apresenta e serve. Então, é sempre difícil de você pensar nisso
agora no meio da pandemia, onde a gente está trabalhando de maneira reduzida, sem poder receber o cliente, enfim. Mas eu acho que a gente tem como missão agora, como nosso trabalho agora, é continuar essa conexão, é levar a experiência para a casa das pessoas, enfim, produzir conteúdo online, fazer com que as pessoas reproduzam um pouquinho da sensação que elas têm na cafeteria na casa delas, sabe? Eu acho que é isso que faz parte agora do nosso trabalho. Não adianta a gente achar que as coisas estão... fechar o olho e fingir que está tudo normal. Não. Temos uma crise, temos um problema, está acontecendo. Como a gente vai lidar? Entendeu? O que eu posso fazer para o meu cliente se sentir bem com a maneira que eu estou trabalhando, se sentir seguro? Então, eu acredito que atualmente é levar um pouquinho dessa experiência. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas eu acredito que tem que ser parte da compreensão de todo mundo, faz parte dessa vida, que é a nossa vida agora, né? Todo Que a mundo gente não escolheu, mas ela tá aí para isso, né? Exatamente. E aí, o que a gente faz com tudo isso? A gente percebe, por exemplo, essa semana, a gente teve uma notícia muito chata aqui na cidade, onde 100% dos leitos de UTI ocupados em todos os hospitais públicos. Parte do pressuposto que a notícia veio bem depois da real condição. Na sua percepção, isso deixa as pessoas muito mais ansiosas pelo fato delas não saberem o que fazer diante de tudo isso, ou as pessoas estão ansiosas e por estarem ansiosas elas precisam ir para a rua sem necessidade, porque o que a gente mais percebe são as pessoas indo para a rua sem a necessidade de trabalhar. E eu repito mais uma vez para você que está me ouvindo, eu não estou aqui em nenhum momento criticando o trabalhador e a trabalhadora que precisa ir para a rua, trabalhar, trazer para dentro da sua casa o sustento. Não. Mas eu critico aquelas pessoas que não trabalham fora de casa e nem dentro das suas casas, mas insistem ainda em ir para a rua. O que está acontecendo nessa cidade, Camila, na sua percepção, em relação a esse comportamento das pessoas? Eu acho que falta um pouquinho de senso de comunidade, sabe? Eu acho que eu vejo... Agora as coisas estão... É um misto de tudo. Tá todo mundo querendo sair de casa, é óbvio, porque a gente já está há 3 meses nessa situação. E também tem... É um misto, enfim, a gente já está numa crise econômica, e aí as pessoas ficam, preciso trabalhar, preciso sair, preciso fazer, as coisas precisam voltar a funcionar. Mas ninguém fez de fato o que precisava ser feito lá atrás, que era ter todo mundo ficado em casa, sabe? Então, eu acho que faltou uma percepção lá atrás, lá no começo, de tipo assim, olha, estamos preocupados com a economia, o que a gente pode fazer? Vamos todo mundo ficar em casa agora, para a gente conseguir num futuro próximo, retomar as coisas de maneira normal, entre aspas. Então, eu acho que é um pouco disso, tá? É claro que está todo mundo ansioso, todo mundo querendo sair, ninguém aguenta mais, todo mundo está com saudade da família, do namorado, do cachorro, enfim. A essa altura, todo mundo está com saudade de tudo. Mas eu acho que falta um pouquinho dessa percepção de comunidade mesmo, se eu fizer a minha parte hoje, não é só a mim que eu estou ajudando, sabe? São outras pessoas, você pode... não se contaminar com a doença, mas você pode ser assintomático e contaminar outras pessoas. É uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração agora. E que eu acho que as pessoas não estão levando. Talvez seja por isso que você tomou a decisão de, mesmo que o seu estabelecimento possa funcionar, né? Porque é um estabelecimento que produz alimentos e com toda a segurança que era colocado, mesmo assim, você decidiu não abrir para você poder, ao mesmo tempo, proteger você, proteger os seus clientes e proteger as pessoas aqui que trabalham com você, mesmo sabendo que você corre um risco muito grande do seu negócio ficar prejudicado nesse momento? Sim, foi exatamente por isso. Porque, assim, se eu estou aberta,
eu estou incentivando as pessoas a irem até lá para pelo menos retirar, porque assim, estava aberto só para retirada, a pessoa não podia consumir no local, nem nada disso. Mas eu acho que o fato de estar aberto, você está tirando a pessoa de dentro da casa dela, e eu acho que agora não é o papel da minha empresa. Então, assim, o que eu consigo manter a qualidade, por exemplo, é fazer o delivery dos pacotes de café. Uhum. Eu garanto que eles vão chegar na casa da pessoa com toda a qualidade do produto que a gente compra. Então, a gente faz esse delivery do pacotinho de café. O resto dos produtos que não chegariam com a mesma qualidade que a gente serve lá, a gente não optou por não fazer. E eu optei por fechar e justamente por isso, porque eu não queria me colocar em risco, a mim, a toda a minha equipe, todo mundo que trabalha comigo, e nem os meus clientes, sabe? Eu acho que não faz sentido para mim. Eu trabalho com um produto em que eu tenho toda a informação, eu sei quem plantou o meu café, eu sei quem torrou, que dia torrou, como torrou, eu sei todas essas informações. É um produto de muito cuidado, de muito carinho, de muito... Até o momento que eu faço o café para servir para a pessoa, que eu coloco ele na xícara, é tudo muito pensado, tudo muito cuidadoso. É para Então, promover uma experiência tanto para mim, que é o cliente, quanto para você que faz e para quem trabalha com você, porque a gente aprende, né? Acho que é o momento de você aprender essas questões todas. Então, é assim, que sentido faz eu vender um produto em que toda uma cadeia é valorizada e a gente tem todo esse cuidado se eu não tiver cuidado com o principal do meu negócio, que é o meu cliente? Que é quem está consumindo o meu café, quem está saindo de casa para ir até o meu lugar para ter uma experiência que eu proporciono. Para mim, não faz sentido eu não pensar no meu cliente. E eu acho que preservar a vida das pessoas hoje em dia, a saúde das pessoas, na minha cabeça, não devia ser nenhuma questão para ninguém. Porque para mim é óbvio, desde o começo. Vamos preservar as vidas. E então, por preservar vidas, como que hoje você está acompanhando a vida das meninas que trabalham com vocês? Só para quem está entrando agora, que ligou a Eudaio, que está nos ouvindo, a gente está entrevistando hoje aqui na Agenda Positiva Camila Machado, que é proprietária, ela é barista aqui na cidade, proprietária da Bendita Cafeína. É um lugar de experiências onde você aprende com as pessoas, você se sente bem, você é bem acolhido. E ela tem 3 meninas aqui que trabalham com ela. São meninas incríveis, criativas e que aprenderam com ela. Como é que está sendo a vida delas hoje? Como que você está acompanhando esse dia a dia delas nesse momento de pandemia? Então, a gente continua assim... Mesmo grupo do WhatsApp, todo dia, todo mundo se falando, a hora que uma dá uma... Ai, gente, hoje eu não estou muito bem, e assim, a gente se apoia, a gente se fala, a gente está o tempo todo em contato. Estou morrendo de saudade delas, e não vejo a hora de poder tê-las de novo, trabalhando nessa convivência diária, sabe? Mas a gente continua nessa, assim, é difícil, né, porque a gente não pode se ver, enfim, mas a gente continua nesse contato diário que a gente sempre teve, a relação segue a mesma, e de apoio, de cumplicidade, enfim, eu sempre falo que o meu negócio não é só um espaço, não é só um nome, né? Somos nós, né? Tudo que a gente construiu ali. Então, a gente segue assim. Tudo que a gente construiu ainda está de pé. Claro que agora é tudo diferente, mas ainda tá ali, sabe? A alma da cafeteria. Então... Você acredita que a partir dessa questão toda, eu vou colocar mais ou menos numa coisa cronológica, eu particularmente estou há 97 dias eu estou em casa, trabalhando aqui da minha casa. Tá. Você acha que vocês vão conseguir reinventar o propósito de vocês, que vocês se propuseram do negócio de vocês? E se sim, como que vocês pretendem fazer isso?
Então, eu acredito que sim. Eu, desde que essa pandemia começou e a gente viu a coisa escalonar do jeito que foi, eu penso que é um momento de adaptação para todo mundo e quem não se adaptar, eu acho que tende a sofrer mais do que as outras pessoas, sabe? Que estiverem mais abertas a essas mudanças. Eu acho que tudo é necessário que agora, sabe? Mudar diversas coisas é uma necessidade. Então, como eu falei, eu acho que uma dos nossos focos daqui para frente é proporcionar essa experiência na casa das pessoas, por exemplo, sabe? Me conta como é que vai ser isso, que você sabe que eu sou uma das pessoas mais indicadas para poder fazer parte dessa experiência, né? Porque além de um bom cozinheiro que eu sou, já estou fazendo aqui propaganda mesmo. Um dia, se vocês quiserem encomendar as minhas coisas, quando der, né, a gente volta a fazer. Mas eu sou uma pessoa bem movida a café. Como é que vai ser isso? Então, a gente está pensando num formato para ter algum... É difícil a gente dar aula também de café e seria difícil de reproduzir isso 100% na casa da pessoa sem o nosso acompanhamento, porque a aula tem uma parte muito prática. Mas a gente pensa em alguns formatos para levar essa experiência para casa da pessoa. Então, por exemplo, kits de harmonização, kits de degustação, de experiências com café, que seriam experiências guiadas pela gente, online. Então, são coisas que a gente está formatando para fazer acontecer em breve, que eu acho que agora, mesmo passando um pouco a pandemia, eu acho que a gente vai se deparar com um cenário totalmente inesperado, de pessoas que desenvolveram fobia social, que vão estar inseguras de sair na rua, que, enfim, é uma nova realidade se abrindo para tudo, e a gente tem que pesar tudo isso, sabe? Se a gente abrir amanhã, as coisas não vão voltar ao normal tão rapidamente. É uma crise, é mais do que só a crise de saúde também. Tem toda a questão econômica, tem toda a questão de saúde mental das pessoas, enfim, então são todas essas coisas, essas questões que a gente tem que avaliar. E, para mim, eu acho que proporcionar experiências, levar a experiência até a pessoa, sem depender de que a pessoa venha até mim, eu acho que é o fundamental daqui para frente, né? E eu acho que falando de café, é parte do processo que porque a gente dá aula há 3 anos, quase 4 anos aqui em Sorocaba. Então, a gente formou um público e agora a nossa missão é expandir essa experiência para essas pessoas que aprenderam com a gente. Então, é isso. O que é um bom café para você? Um bom café? Aí, gente, ó, ela vai dar o segredo do bom café, tá? Não é a marca, não, tá? Um bom café tem alguma coisa. O que é um bom café para Camila Machado? Um bom café para mim é um café, eu sempre costumo dizer isso também, que um bom café é um café honesto, que te entrega o que ele promete. Se eu te vendo um café especial, que te promete nota sensorial, enfim, uma experiência sensorial diferente, então ele tem que te entregar isso. E o café que não te promete nada, tá beleza. Se ele tá gostoso, não tem defeito, não tá amargo, tá jóia, sabe? Não precisa me prometer nada, mas cumpra. Se você prometer, cumpra. Então, café com leite é bom? Café com leite é bom, Gente, café com tudo pode. Pode com açúcar, pode com leite, pode com tudo, pode com adoçante, do jeito que você gostar. Eu costumo dizer que da xícara para a mesa, o café é seu, você pode fazer o que você quiser com ele. O meu trabalho está feito. Claro que eu vou tentar te convencer a tomar puro, sem açúcar, sem nada. Mas a pessoa tem que tomar do jeito que ela gosta. Eu acho que isso é o mais importante. A experiência é pessoal para todo mundo. Por que você foi para esse mundo do café? Porque eu posso contar quem era você antes de você ser cafeteira? Pode. Cafeteira? Camila, ela é formada em Direito. Então, na verdade, Camila era para ser uma outra pessoa fora do mundo do café. Ou tá trabalhando
colocando bandido na cadeia, né? Que acho que se você estivesse no direito, você estava botando bandido na cadeia, estava no Ministério Público, ia ser uma juíza, né, bacana, ia ser delegada, enfim, era uma pessoa que ia botar moral nesse país, nesse bando de gente safada, sem vergonha que tem por aí roubando. Mas enfim, voltando para o café. Por que você escolheu o mundo do café? O que te fez ir para esse mundo que eu acho tão fantástico? Olha, eu acho que o café me escolheu, não fui eu que escolhi. Mas foi um caminho que, sabe, que quando você vai mudar de profissão, às vezes você acha tanto que você tem que fazer uma coisa e você não se abre para olhar para o lado, assim, sabe? Às vezes o que você quer fazer está do seu lado, ou o que é o seu caminho. Que às vezes não é só questão de querer, às vezes é questão de oportunidade, é questão de caminho mesmo, sabe? Então, para mim, o café foi muito isso. Foi um caminho que foi aparecendo, sabe? Foi uma estrada que foi surgindo enquanto eu estava andando. Ai, Então, eu acho que o café me escolheu e eu agarrei essa oportunidade e não soltei mais. Então, foi muito isso, foi muito isso. Bacana, bacana. Eu fico feliz porque, de uma certa forma, a gente gosta de entender como que esses negócios criativos e colaborativos, eles aparecem na vida das pessoas, né? De uma certa forma, a gente sempre tenta entender assim, gente, será que ela foi pro café porque o café escolheu, porque era um bom negócio, porque dá dinheiro, enfim. Mas o que a gente percebe é que essas coisas que mexem com os sentimentos, elas acabam atraindo a gente, né? De uma certa forma, todos os dias a gente quer viver algo diferente, uma experiência nova e assim sucessivamente. Você acredita que ainda é possível, nesse momento da pandemia, a gente ser feliz com uma boa xícara de café? E se sim, dá uma receitinha básica para a galera, porque eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, como o Marco Latino, que já deu uma boa noite, a dona Elinei, que toda a vida para aí com a gente, ela fica feliz que a gente está completa, a Cláudia França, e mais uma porrada de ouvintes que está assim, eles querem saber. E Rogério Bolinho, que lindo nos acompanhando. Cara, precisa voltar para cá, a gente está esperando, tá? Daí, dá uma dica bacana de um café que a gente pode fazer em casa, nesse momento de isolamento, a gente se sentir assim, mais confortável. O que você diz que a gente pode colocar nesse café? Para dar um... Olha, eu acho que a minha receita básica do café são 15 gramas de café, 250 ml de água. Para quem gosta de um café mais levinho, mas isso é café puro. Para quem gosta de um café mais docinho, eu acho que o café bombom não tem erro. Que é leite condensado e um café bem forte. Pode ser um expresso, pode ser um café bem intenso. O da Moka italiana eu recomendo bastante, que ele tem uma certa proximidade com o expresso. E não tem erro, dá para tomar quente, dá para tomar gelado, só misturar e colocar num copinho com gelo. Então, acho que o café bombom, café e leite condensado, não tem erro. O brasileiro ama leite condensado, ama um café mais intenso, então esse café... Você viu que a nossa dona daqui do programa, ela já apareceu por aqui, porque falou em café, falou em doce, a enlouquecida da Flávia já deve ter começado a ficar lá. Daqui a pouco ela abre o microfone dela para falar assim, então, como é que eu faço? Porque eu sou uma pessoa que adora doce, sou formiguinha, enfim, tararara. E eu acho que é isso. É a gente deixar os nossos dias e as nossas noites muito mais saborosas em função disso. Uma outra questão que eu acho que é importante você, enquanto empresária, falar. Existe alguma... Na sua percepção, você acha que as empresas criativas como a sua, que trabalham no ramo do seu negócio, ou em outros ramos que têm negócios relacionados à economia criativa, vão conseguir sair dessa? E se vão conseguir, o que você aconselha para que as pessoas possam fazer para elas conseguirem ver uma luz no final disso tudo? Eu não vou dizer nem no final do túnel, porque não é um túnel, a gente não sabe isso, mas eu acho que existe luz, a gente consegue ver uma luz lá no horizonte, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para não sei o que lá. Eu acho que todo mundo, eu acho que a gente vai sair, com certeza.
a gente tem a oportunidade de sair mais fortalecido disso. Eu acho que cabe a cada empresa direcionar esse aprendizado de agora. Eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar, isso é para todo mundo, pessoalmente, no trabalho, na vida, em comunidade, todo mundo vai ter que se adaptar, e eu acho que sofre menos quem entender isso logo e entender essa adaptação. Então, assim, eu acho que é desapegar um pouquinho, sabe? Entender que a sua empresa pode mudar e que pode ser legal ela mudar. E eu acho que a gente tem que enxergar que as pessoas podem ver na gente, na nossa empresa, empresas que se preocuparam com o outro durante uma crise, empresas que tomaram uma postura de pensar no próximo mesmo, de desenvolver um outro método de trabalho durante uma crise econômica, enfim, uma empresa que apresentou solução, que apresentou novidade, que fez sua parte, que a gente, a empresa, a gente tem papel na sociedade, eu acho que o papel é esse, sabe? Apresentar solução, apresentar inovação, fazer o que dá para fazer, e eu acredito muito que as pessoas vão enxergar isso. Ô, Paulinho, posso fazer uma pergunta aqui para a nossa convidada, só para finalizar aqui? Você falou que eu sou formiguinha, eu escutei, viu? E eu gosto mesmo de doce. E outra coisa, você cantou a música no tom errado aí, ó. Depois a gente vai cantá-la certinho. Misericórdia. Bom, ela estava falando do negócio, como que ela trabalha, da maneira criativa que ela trabalha. E na nossa Zona Norte, né, que é a maior parte do nosso público, que graças a Deus nos escuta, e é o motivo dessa rádio existir, muitos têm lá o seu café, onde o pessoal passa, pede um pingado, né, tem lá o seu barzinho da esquina, que serve um cafezinho de manhã, e essas pessoas são as que mais estão sofrendo aí com esse momento, né, o Zé que tem lá o cafezinho, que serve o pingado, e agora não tem mais esse público. O que você dá de conselho para essas pessoas que têm lá o seu ponto antigo, sempre servindo seu pingado, seu cafezinho? O que elas podem fazer de diferente? Que conselho que você dá para o pessoal aí da comunidade Zona Norte, microempreendedores? Olha, eu acredito muito que quando a gente conhece o nosso público, a gente vai entendendo o caminho para chegar até ele nessas crises que a gente tem. Eu acho que todo mundo está enfrentando isso agora, e eu acho que quando a gente entende e conhece o público, é essa contrapartida mesmo, sabe? Do empresário fazer a parte dele, de oferecer, de repente ele consegue fazer uma entrega de um produto que ele vai garantir a qualidade, que ele vai garantir que o cliente dele vai ter um pouquinho da experiência que ele tem, sabe? No local que ele apresenta o trabalho dele. Então, eu acho que é um pouquinho isso, usar dessa contrapartida, sabe? Dessa conexão que você já tem com o seu cliente. E entender, se eu te entregar, você acha que para você funciona uma entrega? O que você espera da minha... manter essa conexão, esse contato, perguntar. A gente... se utilizou de várias ferramentas de pesquisa em rede social antes de começar o nosso delivery, por exemplo, se as pessoas, se é algo que as pessoas tinham interesse, se é algo que as pessoas gostariam, em que formato elas gostariam. Então, eu acho que essa percepção do público, manter esse contato, esse relacionamento, eu acho que é o fundamental agora. Porque desse jeito você faz a pessoa entender que você não está abrindo mão de nada, você não está deixando ele na mão, você está ali para ele, de outro jeito. Então, eu acho que é um pouco isso, tentar essas conexões que são as conexões que a gente tem agora para fazer. Tá vendo, seu Zé do Bar? Pode levar o seu pingado aí para o seu cliente. Pode, ótimas dicas aí. Agora com você, Paulinho. Camila, eu fico muito feliz por você ter disponibilizado do seu tempo para vir conversar conosco em mais uma agenda positiva que a gente tem aqui na Jornada Cultural
da nossa rádio aqui comunitária da Zona Norte. Eu fico feliz muito, porque você sempre se disponibiliza a colocar um pouco do que você conhece e compartilhar conosco. Obrigado por você continuar com o seu trabalho, obrigado por você respeitar as pessoas que trabalham com você. Muito obrigado, porque você mantém um contato diário com elas, porque eu fico imaginando aquelas pessoas que estão em casa quase 100 dias e não receberam um telefonema do seu chefe, um telefonema do presidente da empresa, que não receberam contato nenhum da sua área de recursos humanos, que a gente não chama mais de recursos humanos, mas de gestão de pessoas, e que muitas vezes não sabem que pessoas são gente de carne e osso, que tem sentimentos e que precisavam, no mínimo, de uma ligação para perguntar: e aí, você está bem? Fazendo o seu teletrabalho em casa? E aí, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Então, obrigado, porque você ainda é uma dessas pessoas que vale a pena a gente acreditar, e vale a pena ir no seu negócio, vale a pena tomar o café que você oferece, porque você faz com carinho, você faz com amor, você coloca amor no que você faz. Eu acho que isso faz a diferença. Obrigado, porque ainda em Sorocaba existem pessoas bacanas como você. E a gente se encontra. Sim, assim com que certeza. Tudo isso fica diferente. Sim, com certeza. Eu que agradeço a participação, imagino o convite, e eu acredito muito em todas essas coisas que você falou. Eu acho que a gente tem que tentar manter as conexões, tentar, enfim, manter a preocupação com o outro, olhar para o outro. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que não acredito esse novo normal, esse quadro cor-de-rosa que as pessoas pintam, mas eu acho que a gente tem que tentar enxergar um pontinho de luz nas coisas, e se tem um pontinho de luz, eu acho que é esse, de entender a falta que as pessoas fazem, a falta que a conexão faz, de olhar no olho, enfim, e aproveitar disso a hora que tudo tiver passado, né? Então... E o pontinho de luz sempre com café bem-vindo, né, não? Sim, se for com café, melhor ainda. Delícia. Obrigado, querida. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigada, viu, Camila? Obrigado, queridos ouvintes, por mais uma terça-feira que você esteve aí do outro lado nos ouvindo. Obrigado, Germano, pelo suporte, Flávia, Vinícius, e a Agenda Positiva vai ficar aqui, mas ela volta na próxima semana com mais coisas bacanas para a gente poder discutir. Se você tiver algo para sugerir, você sabe em que canal que você deve mandar a sua sugestão. Se não sabe, eu tenho certeza que depois a Flávia, o Vinícius e o Germano vão dizer para você, porque eu não sei. Um beijo, gente. Até terça-feira que vem. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Camila. Um grande beijo para vocês. Beijo. Tchau. É isso aí, estamos voltando aí com o Jornal da Cultural. Deixa eu ver, Germano, se é o seu microfone que está fazendo um barulho. Vinícius de Paula. Opa! Olá! Vamos É o lá, meu? Vini. Eu acho que é o do Germano aí que tá fazendo barulho aí com o pé. Vamos lá, é o Germano mesmo. É o não sei lá o que Germano. tá Hoje acontecendo. ele foi o contemplado. Parabéns, Germano. Você troca, né, o microfone de boa qualidade por um pente sem dente? Sim! Mas isso então, vamos Isso prosseguir aí. com o Vamos jornal. lá. E aí, quais são as notícias da semana? As notícias não são muito boas aí, né, Vinícius? Tá faltando leito em Sorocaba? Tá. Atingimos a capacidade total devido à flexibilização, né? Muita gente agora questiona o futuro dessa flexibilização na cidade de Sorocaba, porque agora já voltou, né, as restrições que tinha o comércio e tudo mais, somente a serviços essenciais. A prefeita Jaqueline, na última semana, disse que, conforme for a questão do Covid na cidade, ela, se não tiver muita diferença, ela pode voltar a reabrir de novo. Temos aí também uma questão sobre agora as UTIs estarem lotadas no CHS na Santa Casa, e já ter até fila para as pessoas poderem se tratar da situação da Covid-19. Então é uma situação muito complicada. Espera, então, para UTI, né? Isso. E Sorocaba aparecendo em vários noticiários, isso me chamou muito a atenção. Talvez o maior eu do jamais país. imaginei
que Sorocaba fosse chegar ao Jornal Nacional, principalmente com a notícia do shopping, que nós colocamos aqui no Ouvinte Sorocaba no domingo, uma notícia que muitos ouvintes aqui da rádio comentou, né, do shopping ficar com um atendimento dividido. Pois Ou seja, a parte que é de Sorocaba, que é a ala norte, que é na rua Isoraida Marques Pérez, essa parte teve que ser fechada, e a ala sul, que pertence ao Parque Bela Vista, Votorantim, continuou em funcionamento. Então, o mesmo shopping, o Shopping Iguatemi, ele teve, digamos assim, a separação, a parte de Sorocaba fechada e a parte de Votorantim aberta. Uma situação meio inusitada. Meu irmão, tudo bem aí? Foi dividido, né? Literalmente foi dividido na metade. Então, eu fico imaginando a situação daquele lojista que está fechando a loja do lado e do outro lado ali, o outro está abrindo a loja. Então, né, fica uma situação diferente. De repente, shopping, né, são concorrentes, né? E um concorrente está funcionando enquanto o outro não, né? E assim, a gente teve a nota do shopping a respeito disso, e a nota eles dizem que estão em cumprimento aí com o Plano São Paulo, o que foi determinado pelo governo do estado. Então, como Sorocaba praticamente estaria, né, regredindo aí a fase vermelha, teve o fechamento. Como Votorantim permanece na fase laranja, eles vão abrir com as restrições, tanto de horário, das 15 às 19, também com os cuidados pessoais. Então, essas informações que nós tivemos sobre o Shopping Iguatemi e essa divisão por estar no limite entre as cidades. Ala Norte fechada, Ala Sul em funcionamento. Mas, Flávia, já temos uma atualização disso. Sabia disso? Opa, passa para a gente agora. De primeira mão, hein? Sim. O Ministério Público ele fez uma recomendação para que o shopping feche por completo. Não fique metade aberto e metade fechado. Por quê? Primeiro, a administração do shopping, segundo o Ministério Público, fica na área de Sorocaba. E como Sorocaba está em condição vermelha, está na situação vermelha, então o shopping teria que permanecer fechado pela questão da administração. Então, até o momento, o shopping não respondeu essa questão. O shopping já foi questionado sobre isso, ele não vai comentar ainda sobre esse negócio. O Ministério Público deu um prazo de 24 horas para que o shopping seja fechado por completo. Nossa, então uma baita atualização aí, provavelmente vai ter aí o fechamento, em vista que teve essa, como fala, intervenção do Ministério Público, né? Como que estão os números da Covid, Vinícius e Germano, Sorocaba? Nós estávamos com quase 3 mil casos, né? Está passando aí? Está com 3.617 casos confirmados. Estamos com 2.955 recuperados e óbitos, chegamos a 97 óbitos. 97 pessoas mortas, né? Em Sorocaba, confirmado aí do Covid-19. Em São Paulo, a gente tem 229.475 pessoas confirmadas com Covid-19 desde o início da pandemia e 13.068 mortes também por conta da doença. Nível Brasil, 1.145.906 pessoas contaminadas. Estamos com recuperados 613.345 e óbitos, infelizmente, 52.645. Muito complicado. Uma situação que desestabiliza, de repente, qualquer situação de esperança nesse momento. É claro que a esperança é uma coisa que nos move, é a última coisa que deve se findar nesse momento, mas ajuda a gente a ficar mais receoso quanto a isso, né? E também a outra notícia que nós tivemos aí, devido à situação do Covid, é que o Senado aprovou a PEC que adia para novembro as eleições municipais deste ano, tá? Então, isso foi aprovado no Senado, né? Foi aprovada essa PEC para adiar para novembro as eleições municipais em vista do cenário da Covid. Então, para o dia 15 e 29 de novembro, né? Dia 15 o primeiro turno e 29 de novembro o segundo. Uma situação complicada, né? Já no meio político isso está causando bastante situação, né? Bastante discussão do caso.
que também é uma situação, pelo fato de que muitos partidos, muitos candidatos, me ajuda, senhor, está um pouquinho difícil aqui hoje, muitos candidatos, de fato, têm uma possibilidade, daí, nesse sentido, de melhorar, né, a postura para as eleições, né, ter um mês aí de prazo a mais para conseguir, de repente, ocupar uma cadeira de vereador, prefeito, e outros podem acabar com a sua carreira nesse um mês. Então, é uma situação que já vem sendo comentada, já vem sendo discutida, já vem sendo até as eleições, as estratégias de campanha, as estratégias políticas, estratégias... o cenário político como um todo já vem sendo muitas vezes revistas nesse momento. Mas, pelo menos, ainda se mantém esse ano, né? Antigamente se falava até em adiar para o ano que vem as eleições. Exatamente. Mas será? Eu acho que ainda tem muito... Estamos muito cedo. Estão vendo essas coisas muito cedo ainda. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer. É possível, sem dúvida nenhuma. A gente está falando agora em junho, né? A gente não chegou ainda no pico da Covid-19. Não, estamos em ascensão ainda, né? Estamos na ascensão. A gente não chegou no topo da montanha, digamos assim, para a gente poder descer. Mas, de todo jeito, a questão da eleição é uma questão que já preocupa, né? Pelo fato de como essa eleição seria feita, como essa eleição seria planejada. Então, acredito, apesar de ser cedo, eu acredito que nesse sentido, todo o estudo, toda a proposta que pense na questão das eleições seja muito bem-vinda, pelo fato que, querendo ou não, a gente sabe como que é o processo eleitoral no Brasil, né? Filas grandes, muita gente, muita aglomeração também. Então, às vezes, pode complicar um pouquinho mais se ainda estivermos em novembro com essa situação da Covid. E falando em situação política, a situação política no Brasil está bastante, digamos, aquecida, né? Para não dizer que está pegando fogo, né? As últimas atualizações aí que nós recebemos de sexta para cá foi que o Queiroz foi finalmente encontrado. E aí eu queria que o Vinícius Germano comentasse um pouco sobre essa situação, né, que envolve e expõe o filho do presidente Bolsonaro. Você falou que está aquecida para não falar que está pegando fogo, né? Eu vou apagar esse fogo com gasolina, então. Nessa situação, muita gente questionou e muita gente também até brincou com a fala da repórter que ligou para o UAS, que é o ACF, isso, perdão. Perguntando como que o Queiroz foi parar lá, né? Perguntou se ele entrou voando dentro do sítio do UACF. Então, pulou o muro, né? Pulou o muro. Muita gente fez meme dessa situação, mas isso mostra um fato muito complicado. A negação, muitas vezes, e às vezes o desconhecimento dos próprios envolvidos durante essa situação do fato, né? Então, por exemplo, de repente até o próprio ACF não sabia, enfim, é uma situação que gera muita questionamento, né? Então, mas essa fala aí foi uma fala que botou mais lenha na discussão, né? O ACF falando muita coisa e a repórter solta uma dessa, né? Então, foi até interessante de ver. Eu tive a sorte e a oportunidade de estar assistindo o Jornal Nacional no dia ao vivo, então foi interessante. Então, apesar da fala da repórter, né, procura exatamente para nós aí, Germano, o que ele respondeu para ela chegar nesse questionamento. Enquanto o Germano procura, o ACF também diz né, agora ter abrigado o Fabrício Queiroz em Atibaia por razões humanitárias. Então, agora ele reconhece que realmente abrigou o Queiroz em sua casa, né, e que foi por questões, diz ele, né, que humanitárias. Ele não está mais trabalhando para o Flávio Bolsonaro, ele é ex-advogado, né? Agora ele tem um outro advogado no lugar, né? Trabalhando para o Flávio Bolsonaro, mas é uma situação que trouxe uma certa exposição, né, ao assunto, ao próprio filho do presidente. Então foi Gerou um desgaste no governo aí. federal, né? Foi uma coisa que, infelizmente, trouxe bastante dúvidas perante a gestão do governo. Por exemplo, dúvidas assim no sentido de, não que alguém esteja duvidando do governo ou coisa assim do tipo, mas numa questão mais de a exposição que isso gerou ao governo em fazer essa
situação do Queiroz voltar à tona, né? Germano, você está aí? Tô sim. Vamos lá. Já conseguiu achar como que foi a pergunta e o motivo dessa pergunta? O motivo dessa pergunta? Então, em conversa que a repórter perguntou, né, como que ele tinha chegado? Ele falou assim, o Queiroz pulou o muro, apareceu voando na casa do senhor, ou foi levado por alguém? Em resposta, o chefe declarou que não podia responder porque envolvia sigilo profissional, mas que em breve ele falaria sobre o assunto, né? O que eu posso, palavras do advogado, o que eu posso por hora é falar adiantar que jamais o presidente Bolsonaro teve ciência ou conhecimento de qualquer coisa relacionada a Queiroz, ou Flávio, ou caso Flávio, afirmou. E que eu trato com o presidente são assuntos jurídicos entre ele e de tema de casos dele, completou. Quer dizer, ele saiu do assunto, ele não quis responder, ele falou que na hora propícia ele vai responder como que o Queiroz entrou. Isso, ele tinha dito também que durante a semana ele responderia o questionamento, porque isso envolvia uma questão de, segundo ele, uma estratégia de defesa, uma coisa assim, então, nesse sentido, é uma questão complicada, né? Haja visto que, por exemplo, quando você fala de uma postura de uma defesa, de uma postura nesse sentido, e você já conta, então, pera lá, se você está falando de alguma coisa, então não é tão simples o processo do Queiroz estar ali, né? Não é tão simples o processo de como ele apareceu daquele jeito na casa do Vacef. Então é uma situação muito, muito estranha, né? E depois ele ser também, na verdade, ele pedir, né, a questão do afastamento da defesa do caso do Flávio e também da defesa da família Bolsonaro. Haja visto também que essa informação agora já está sendo, às vezes, até desmentida, né? Porque muita gente está falando que, na verdade, quem apurou isso foi a Globo, se eu não me engano, sobre a questão dele ter saído a pedido da família, e não por ele mesmo tido a iniciativa. Uhum. E o interessante é que na casa do advogado, né, estava uma plaquinha que como se fosse um escritório da advocacia, e não era, né? Exato. É uma coisa muito complicada. Sim. Bem complicado de entender até o momento. Exato. E quais são as outras notícias também aqui da cidade, Germano? Bom, a principal até o momento, essa que nós comentamos, a questão do shopping, né? Sim. Alguns comerciantes também estão tentando disfarçar para continuar abertos. Isso aí é meio complicado. Eles estão tentando achar um jeitinho de tentar ficar aberto por mais tempo, para impulsionar suas vendas, né? Sim. Uma passagem hoje que eu fiz pelo centro, eu pude ver que eles estão dando um jeitinho, estão tentando arrumar um jeitinho de ficar, mas estamos no vermelho, né? Então, estamos na escala 1, né? Que é o vermelho no caso, que isso leva ao fechamento praticamente total, né? Quase total, não é um lockdown, mas um fechamento quase total. E com isso, eu posso dizer, eu sei que é o jeitinho brasileiro, né? Mas temos que tomar cuidado, porque aumentou muito o número de pessoas. Isso aí eu posso dizer. Né, Vinícius? Exatamente, Germano. É uma situação que complica um pouco mais, né? O agravamento da doença no Brasil, que é a Covid, pelo fato que muita gente agora questiona não só as autoridades, mas também a questão do brasileiro em si. Não é tão simples a situação, é uma situação que vai de encontro a muita coisa, e nesse sentido, muitas coisas acontecem piorando pelo fato de que as pessoas não têm um pouco de... um pouquinho, às vezes, de empatia também, né, pelas pessoas que estão se cuidando e também pelas questões já comentadas pela OMS. Então, junta um pouco do negacionismo e também um pouquinho do desconhecimento da situação da doença. É uma coisa que a gente deveria estar em casa, né? Muita gente ainda continua saindo à rua justamente para fazer coisas que poderiam esperar, né? A Flávia disse na última edição aqui do jornal
que viu, né, um rapaz trazendo, não, uma moça, perdão, levando uma estrela cadente, sabe aquelas de Natal? Sei, sim. Então, aquelas estrelas cadentes de pisca-pisca de Natal, ela carregando no ombro, após a flexibilização ter sido decretada na cidade. Então, né, quais são as prioridades que a gente tem que ter no momento? Será que esse é o momento para a gente fazer um negócio desse, ou simplesmente a gente pegar e se cuidar um pouquinho mais? Fica aí o questionamento para todo mundo. Voltei agora, que tinha acabado minha bateria aqui. Realmente, Vinícius, eu acho que o povo, devido ao feriado, ter sido antecipado e tudo mais, já acha que está no Natal, não é possível, né? E a gente vê também muito cheio ainda a cidade, muita gente transitando na rua. Então, assim, será que estamos saindo na rua mesmo para pegar o que é de fato necessário ou não? Até os supermercados, a gente vê os supermercados muito lotados um tempo para cá, né? Que leva a gente a refletir, a bastante questionamentos. E a Linei, Vinícius, saindo um pouco aqui de Sorocaba e voltando ainda para o caso, para o que está acontecendo no Brasil, né? A Linei pediu para comentar sobre o Weintraub, sobre a saída dele. Então, Linei, o Weintraub ele foi para os Estados Unidos, né? Como a gente já está Perdão, sabendo. eu não ouvi, Flávia. O que aconteceu? A Linei, a nossa ouvinte, pediu para a gente comentar o caso do Weintraub. Então, eu falei para a gente sair um pouquinho de Sorocaba só para comentar, né, sobre essa situação aí para nossa querida Linei. O Weintraub ele foi localizado a última vez nos Estados Unidos, né? Ele foi para lá ainda como ministro e depois que ele cruzou lá para os Estados Unidos, foi retirado do ministério. Ele fez um vídeo, né, falando da sua saída. Eu achei a expressão do presidente bastante, como eu posso dizer, Vinícius, fechada, né? Fechada, mas principalmente como que tem a palavra certa. Uma expressão assim que não representa uma alegria, né? Não representa uma coisa amistosa. Constrangedora. Como ele não quisesse estar ali naquele vídeo, naquele momento, né? E naquela situação. Mas, enfim, o Weintraub ele saiu, ele está nos Estados Unidos, ele vai assumir uma posição de diretoria no Banco Mundial, né? Teve a fala do Maia aí, que ele já teve essa experiência em outro banco, e que o outro banco, até o Maia falou, olha, ele assumiu o Banco X e esse banco faliu, então foi até uma fala muito engraçada aí do Maia, quem viu, falando, né? Quem Maia, Fábio, tem outra fala aqui também, que ele fala que é a primeira vez na história que, entre aspas, um exilado tem apoio do governo. Ele está falando do Weintraub, o Maia? Isso, Weintraub. Weintraub era ministro da Educação, né? Explicando rapidamente o processo. Ele foi exonerado do cargo. Muitos analisaram que foi uma necessidade do governo Bolsonaro exonerar o Weintraub pelo fato que as polêmicas que o Weintraub vinham causando eram insustentáveis para o governo Bolsonaro, que também já tem suas próprias polêmicas por si só, envolvendo o presidente e também membros da sua família. Então é uma situação muito delicada que muita gente analisou como essa questão. E ele foi visto também nos últimos protestos que teve lá em Brasília, sem máscara, né? O que trouxe também um pouquinho mais de polêmica. Eu vou ver se eu localizo a fala do Maia e vou tentar colocar aqui no áudio o momento que o Maia ele está numa coletiva e ele fala sobre a saída do Weintraub, uma fala bem interessante, porque ele diz que o Weintraub já esteve em direção de outro banco, mas que não foi uma experiência tão boa. E nesse momento ele assume aí a diretoria do Banco Mundial. Vou ver se eu encontro aqui a fala enquanto isso. Germanos, eu queria que você comentasse com a gente que essa semana também nós tivemos aí algum impasse em relação aos ônibus da cidade? Sim, teve uma paralisação dos ônibus da cidade. Foi um protesto de 3 horas. O reivindicamento deles era especialmente a parte de pagamentos que estão com o famoso vale, né? Salários, o adiantamento salarial. Exatamente. E com isso, Sorocaba não foi pego de surpresa, né? Mais uma vez, Sorocaba não foi pego de surpresa, porque não estava esperando. Simplesmente chegaram, vamos parar, pronto, acabou. Ainda bem que foi só 3 horas, né? Porque imagina se fosse dia todo, que para quem foi para trabalhar, voltar a pé,
terminal, né? Porque Exatamente. iniciou o dia utilizando já o ônibus, né? E aí acabou, como a paralisação foi em torno da 1 da tarde, essas pessoas acabaram esperando dentro do terminal até que, enfim, né, conseguiram aí o pagamento e voltaram às 16 horas. Então, nesse período, alguns munícipes aguardaram o retorno do ônibus. Que, infelizmente, vamos falar assim, o pessoal esperando o terminal, para quem viu, gerou uma aglomeração, né, que não, nesse momento não é viável, né, e acabou com isso gerando essa aglomeração no terminal. Exatamente. Eu trouxe a fala do Maia, eu vou tentar colocar aqui no microfone, tá, para a gente escutar, porque é uma coletiva de imprensa que foi no dia 18, e ele fala exatamente, eu Linei, você que está ouvindo aí, a saída do Maia. Vou tentar colocar, vocês me dizem se tá saindo no som. Gente, hoje o próprio Weintraub anunciou, quando ele confirmou a saída do MEC, que existe a possibilidade de ele ir para um banco mundial. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa possibilidade dele ir para lá mesmo. Dele ir para um banco mundial. Do Banco Mundial? Porque não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009, ele era um dos economistas do banco. Deu para ouvir a fala aí? Deu para ouvir. Eu ouvi a fala claramente. Então, ele foi uma fala bem... É que vocês não viram a expressão do Maia, né? Mas foi uma fala bem, digamos, irônica, né? Que ele falou assim, olha, sim. Que vocês não sabem, ele teve no Banco Votorantim e de economista e quebrou na época. Então, eu achei... foi uma fala bem inusitada. Eu não esperava uma fala dessa do Maia. Você esperava hoje, mano? Não esperava. Foi uma surpresa. A primeira vez que eu escutei isso, falei, eu não acredito que ele falou isso. Eu fiquei de cara, falei, meu... Até a jornalista, ela ficou meio perdida. Mas foi uma cena bem interessante. Vamos lá. E aí, prosseguimos com o nosso jornal. Vamos para a parte dos finalmente, né? Eu queria agradecer muito a dona Linei, que sempre acompanha a gente, e ela comentou que sexta-feira ela sentiu falta da equipe completa. Ela disse que sentiu falta de você, Germano, que sentiu falta do Paulo, e falou que estava faltando o pessoal da equipe. Linei, sexta é uma edição extra, que é eu, o Germano e o Vini, né? Nós compomos a mesa aí do jornalismo, da rádio, né? Então nós fazemos a edição extra da sexta. O Paulinho ele fica na terça-feira e sexta, conta aí o que aconteceu, Germano, pro pessoal. Então, eu por motivos de força maior, né, acabei dando entrada no PA para resolver um problema, né? Tava cheio lá, Germano? Não tava cheio, mas assim, você escuta as coisas e fala, espera um pouquinho, porque de fato eu estava lá, eu escutei que tinha provavelmente caso suspeito de Covid lá, só para ter uma ideia. E a pessoa estava isolada, tudo mais, em outros quartos, outra coisa assim, mas provavelmente, então quer dizer, tem casos. Vai dizer que não tem? Tem casos sim. Exatamente. E ainda falando um pouco do coronavírus, eu vou finalizar com o comentário do nosso ouvinte, o Alessandro. Não tem como depender do bom senso do povo para evitar a doença. Temos que cobrar nossas lideranças que foram eleitas para isso e ter discernimento que saibam liderar. E tomar cuidado com políticos, demagogos e populistas que fazem lives. Essa opinião aí do nosso ouvinte, Alessandro Cardoso. Vinícius, tem mais alguma coisa aí para finalizar? Comentando o que o Alessandro falou, né? Eu achei que foi um comentário muito bom, porque hoje se cobra muito da questão da liderança de um político, da liderança de um governante, seja ele municipal, estadual, federal, enfim. A questão é que, por exemplo, quando você administra uma cidade, um estado, um país, né, é claro que tem a pressão, é claro que tem, de repente, pessoas que vão cobrar uma questão, por exemplo, mais econômica ou mais social. Mas aí precisa do bom senso também, entender e dar liderança para você poder governar e fazer o que é justo no momento, o que é necessário e o que é tido como o mais certo, que vai ajudar a todas as pessoas. Por exemplo, nesse momento a gente está vendo uma crescente da Covid-19 no Brasil, e muitos questionam, né, se é somente a culpa
da população, ou só é somente a culpa do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, enfim. É preciso entender que cada qual tem sua parcela, né? Mas, assim, como disse o Alessandro, né? As pessoas Isso. precisam entender que quem está no poder é quem está fazendo toda a logística, né? Toda a política para reverter isso. Então fica aí o questionamento. Mas, Se a política vem sendo eficaz ou não, enfim, está aí o questionamento. E já Mas posso anunciar que teremos sexta, gente? Será? Mas daí não perde a graça? Não, nós vamos continuar com a nossa série das profissões que estão aí na linha de frente da pandemia, e nós traremos aí um representante dos motoboys. Nós trouxemos um representante dos Correios, né, que está muito na linha de frente, né, estão trabalhando muito, entregando muito, o pessoal comprando muito na internet, e aí vai lá entregar na casa de um, vai entregar na casa do outro, e pega papel e pega caneta. Então, estão totalmente expostos. E aí, nós trouxemos uma senhora muito simpática, a dona Francisca, né, Vinícius? Uma pessoa muito bacana. E sexta-feira nós vamos falar aí sobre uma outra profissão que está também totalmente exposta e que, durante essa pandemia, vem numa crescente, porque cada vez mais estão contratando motoboys. Nós vamos falar sobre a exposição dos motoboys e o que os sindicatos aí dos motoboys têm a dizer sobre isso, como que eles estão passando por essa fase. Perfeito. Muito boa entrevista. A gente tem total ciência de que os motoboys são de uma classe, são de um trabalho extremamente essencial para toda a sociedade, não só nesse momento, mas em todo momento. Mas acredito que nesse período que a gente está vivendo, essa necessidade, digamos, essa visibilidade se tornou cada vez maior, né? A gente começou a entender realmente o que um motoboy, o que um enfermeiro, o que também um carteiro, né? O pessoal do correio, né? Como um todo, tem de grande valia a toda a nossa sociedade. Talvez seja o momento que a gente comece a dar mais valor para as profissões que estão sempre aí conosco, mas que a gente não para um segundo sequer para pensar nisso. Exatamente. E foi uma profissão que cresceu do nada. Quando começou, acho que assim, acho que os motoboys resolveram, vamos fazer isso, vamos. E partiram para frente, partiram para a linha de frente do enfrentamento a essa pandemia. Exato. E nessas palavras aí, falando um pouco sobre sexta-feira, eu finalizo essa edição e deixo vocês aí o convite para estar conosco sexta-feira às 19 horas. Vamos aí assistir essa série juntos, vamos participar, deixar suas perguntas. Essa semana nós vamos trabalhar a profissão aí dos motoboys. Né? Cada semana nós vamos pegar um serviço essencial para trabalhar o tema. Você falou em série, né, Flávia? Eu só queria falar mais uma coisa aqui. Porque você sabe que quando eu faço piada boa, não sou eu. Então eu vou fazer uma piada ruim de novo. Mas a gente está falando aqui de série. Vale lembrar que essa série é produção da Cultural FM. Original da Cultural FM. Uma nova rádio de cara nova para você. Para você. Vale lembrar, solta a vinheta, né? Aí, presidente. Solta a vinheta, presidente. Você que está nos ouvindo aí, transmitindo também pela rádio. Eu vou deixar um pedido aqui no ar antes de eu finalizar. Presidente, por favor, arruma pra gente a trilha 101, só para eu colocar no fundo da live. Saudade de começar o jornal no estúdio com aquela trilha nossa. Começa a nossa agora. Trilha. Nós tínhamos uma trilha no jornal. Lembra da trilha? Lembro, opa! Traz essa trilha pra gente, presidente, pra gente poder colocar na live. Nossa, tô com uma saudade dela, Vinícius, não tem ideia. A Flávia falou que se não conseguir essa trilha, vai soltar a trilha do professor Girafales com a dona Florinda. Do jornal do Dia dos Namorados, né? Que a Dia gente dos Namorados, esse ano ficou faltando, mas professor Girafales. Teremos novamente. Vamos finalizar aqui mais uma edição. Obrigado, Vinícius, obrigado a Germano, obrigado a todos que compõem aí a nossa equipe de jornalismo, obrigado a você que está nos ouvindo, que participou, Dona Linei, Claudinha França,
Alessandro, o Marcos, todos que estiveram aqui conosco no Jornada Cultural. Até sexta-feira. Até. Até mais.